Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte, e estarei com você, aluno do 6º ano do ensino fundamental, em mais essa aula que será uma revisão daquilo que nós já estudamos, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre, rever, na verdade, sobre a música, né? Então vem comigo e vamos nessa aventura que a música nos proporciona, certinho? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que nós vimos a respeito dos sons da natureza e sons artificiais. Vamos relembrar? Então vamos lá, acompanha comigo. Os sons da natureza. Os sons da natureza são todos os sons que vêm da natureza. Por exemplo, chuva, trovão, vento, mar, cachoeira, o canto dos pássaros, entre outros. Certo? Então, olha aqui para mim. Deu para relembrar que os sons que vêm da natureza, né, são esses que nós chamamos de os sons naturais, né, os sons da natureza. Então, todos eles também estão conectados com a música, podem ser usados também na música, certo? E nós temos também os sons artificiais. Vamos ver o que são os sons artificiais ou quais são os sons artificiais? Vamos lá, acompanha comigo. A todos os sons que direta ou indiretamente são produzidos pelo ser humano, damos o nome de sons humanizados ou sons artificiais, tais como o som produzido pelo trabalhar dos automóveis, o tocar de uma campainha, o estalar dos dedos e os sons produzidos pela voz. Então, olha aqui, todos esses sons que nós produzimos direta ou indiretamente, né, como o estalar do dedo, né, quando você faz isso aqui, é um som que a gente produz que é um som artificial, certo? Ou com a nossa voz, quando a gente dá um grito, quando a gente chama alguém, né, ou quando a gente dá um assovio, né, também é um som artificial, certo? Quando a gente coloca um carro para funcionar, liga um liquidificador, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. E a paisagem sonora? O que seria a paisagem sonora? Que nós já vimos também. Bem, a paisagem sonora são os sons do ambiente como um todo. Veja aí nessa imagem que aparece na sua tela, que você tem aí vários ambientes, alguns ambientes, né? Seja ele um ambiente ao ar livre ou num lugar fechado, onde exista qualquer tipo de som. Tá? Então, todos esses sons que são produzidos no ambiente, eles são chamados de paisagem sonora. Aí se você parar um pouquinho para observar, você vai ouvir vários tipos de sons, né? É um skate que bate no chão, é alguém conversando com outra pessoa, é alguém correndo. Então, todos esses sons que são produzidos, tá? Então, a gente chama de paisagem sonora, certo? Beleza? Bem, agora nós vamos falar relembrar sobre as propriedades do som, certo? Começando com o timbre. O que é o timbre, né? O que a gente aprendeu sobre o timbre, que é uma propriedade do som. Então vamos lá, acompanha comigo. O timbre é a propriedade do som que permite distinguir sua origem, ou seja, é aquilo que quando a gente escuta um som, e a gente sabe qual é a sua origem, né? Por exemplo, você tem aí na imagem um violão, uma guitarra e uma flauta, certo? Então, você consegue distinguir o som de um do outro, né? Você sabe quando é um violão que está tocando, você sabe quando é uma guitarra que está tocando, quando é uma flauta que está tocando, ou até mesmo outros instrumentos, como o piano, um baixo, né? E até mesmo outros sons, como o miado de um gato, o latido de um cachorro, né? Então, essa distinção dos sons nós chamamos de timbre, essa possibilidade da gente distinguir os sons, nós chamamos de timbre, tá? Então, cada som tem o seu timbre. E isso faz com que a gente venha saber o que é o som de uma coisa para outra,
certo? Então, na música também isso acontece. Nós temos o timbre de cada instrumento, né? Inclusive a voz humana, né? Uma voz é diferente da outra. Por quê? Porque cada uma tem um timbre diferente, certo? Vamos lá, continuando. Vamos falar sobre a intensidade e a altura do som. Toda vez que eu falo sobre a intensidade do som, eu estou falando da propriedade de ser mais forte ou mais fraco. E quando eu falo da altura do som, eu estou falando da propriedade de ser mais grave ou grosso, né? Ou mais agudo, fino, certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês no violão, a gente ter um entendimento melhor sobre a intensidade do que é ser mais forte ou um som mais fraco, né? Então, se a gente tem uma batida mais forte do violão, a gente vai ter um som mais forte, né? Mas eu posso também transformar esse som forte num som mais fraco. Certo? Então, ou um som mais fraco. Então, nós temos a intensidade do som, certo? Quando a gente vai para a altura do som, que é uma propriedade que nos mostra um som mais grave, mais grosso ou mais fino, aí aqui no violão nós também podemos ver, né, ter esse exemplo, né, de um som mais grave. Consegue perceber? Né? Essa primeira nota, essa nota dessa corda aqui, que é a nota Mi, é um som mais grave, né? Mais grosso. E temos um outro Mi aqui, que é essa primeira corda aqui, que é, mesmo sendo a nota Mi, é um Mi mais fino, mais agudo, vejam. Né? Então a vibração dela é maior. Então o som vai ser mais agudo. Né? E nós temos um som mais grave e um som mais agudo. Deu para perceber, né? Então, aí nós temos a intensidade e a altura do som. Nós temos que ter essa diferença bem certinho na nossa mente, certo? Bem, continuando, nós temos ainda a duração do som. O que é a duração do som? Acompanha comigo. Bem, duração é a propriedade que nos permite distinguir sons longos de sons curtos, né? Então, nós temos aí nessa imagem um som longo, ele se alonga, né? E um som mais curto, né? Então, um tambor, né? A batida no tambor é um som mais curto. Já essa sirene aí, né? Essa buzina, ele tem um som mais longo. Então, dentro da música também acontece isso, de termos sons mais longos e sons mais curtos, certo? Então, essa é a duração, a propriedade do som chamada duração, beleza? Então, vamos continuar. E os elementos da música? Quais são esses elementos da música que nós já vimos? O ritmo, a melodia e a harmonia. O que é cada um desses? Acompanha comigo aí na sua tela. O ritmo, o movimento do tempo e suas variações, ou seja, se o ritmo é rápido ou lento, certo? A melodia, a sequência de notas que nos permite reconhecer uma música. Por exemplo, quando a gente vai cantarolar uma música que a gente... aquela música que eu nunca mais cantei, mas lembra daquela música? E você começa a cantarolar... sei, parabéns para você. Então, só pela melodia da música você conseguiu lembrar. Então, a melodia da música é essa sequência de notas que nos permite reconhecer a música, certo? E a harmonia é a combinação de notas musicais que são tocadas ao mesmo tempo. Mesmo que sejam notas diferentes, mas ela te dá uma harmonia, ela não te dá uma distorção musical, ela traz uma certa harmonia. Então, a harmonia, geralmente, ela serve como base para a melodia. Beleza, gente?
Então vamos lá, quero ver se vocês estão afiados mesmo, se conseguiram entender todo esse nosso conteúdo, que eu sei que foi de uma forma rápida, mas dá para a gente aprender algumas coisas. Então vamos para algumas questões que eu gostaria que você respondesse. A primeira dela diz o seguinte, acompanha comigo. São propriedades do som. Você lembra quais são as propriedades do som que nós vimos? Letra A, samba e pagode. Letra B, sertanejo e forró. Letra C, timbre, intensidade, altura e duração. Letra D, altura, duração, romântica e festejo. E aí, quais são as propriedades do som? Vamos lá? Isso mesmo, a letra C, né? As propriedades do som, como nós vimos, né, são timbre, intensidade, altura e duração. Essas foram as principais que nós vimos nas nossas aulas, certo? Beleza? Vamos para a próxima questão? Bem, são considerados sons da natureza. Essa é bem fácil, né? Porque é algo que nós convivemos com os sons da natureza constantemente, certo? Então vamos lá para as opções. Letra A, vento, som do liquidificador e avião. Letra B, grito, furadeira e motor do ônibus. Letra C, vento, buzina de carro e miado do gato. E letra D, chuva, trovão e cantar dos pássaros. E aí? Já sei que você sabe a resposta, né? Então vamos lá. Isso mesmo, chuva, trovão e cantar dos pássaros, que são considerados sons da natureza, né? Os outros a gente tem ali o liquidificador e avião, que são sons artificiais, nós vimos isso. A furadeira e motor da letra B, né? Também são sons artificiais. Né? A buzina de carro também é som artificial, então só nos resta a letra D, onde nós encontramos todos os sons que estão relacionados com os sons da natureza, que é a chuva, o trovão e o cantar dos pássaros, certo? Bem, gente, desde já eu quero agradecer por você estar nos acompanhando todas essas aulas, certo? E continue acompanhando as aulas, sem esquecer de acessar a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar essas aulas e de outras disciplinas também. Você pode rever as nossas aulas, fazer algumas anotações no seu caderno, anotar as atividades, as questões, e aí você vai poder assimilar ainda mais os conhecimentos aqui que a gente tem transmitido para vocês. Certinho, gente? Então, muito obrigada, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!